11, verso 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Abra sua Bíblia e vamos juntos ler esse texto da palavra de Deus. Pode avançar mais uma aí, tem o texto aí, dá para todo mundo ler junto, mas deixa a sua Bíblia aberta, que é bom fazer esse exercício, né, para não se esquecer, né, do manuseio da palavra de Deus. Mas vamos juntos recitar esse texto então? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Mais uma vez, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém. Pode se assentar. Aqui o apóstolo Paulo ele está nos dizendo que nós deveríamos imitá-lo, porque ele era um imitador de Cristo. Olha, pode me imitar porque eu imito Cristo, pode me seguir porque eu sigo Cristo, pode fazer o que eu faço porque eu estou seguindo a Cristo, eu estou fazendo como Cristo faz. E na tradição judaica isso era algo que eles entendiam muito bem, porque se um rabino ele te convidasse para ser seu discípulo, era como ele estivesse dizendo para você, olha, você deseja ser igual a mim? Esse era o convite que eles entendiam quando alguém dizia, olha, você quer ser meu discípulo? Olha, você deseja ser igual a mim? Então, quando o apóstolo Paulo aqui no texto, ele está nos dizendo, sede meus imitadores, ele está convidando os seus leitores a se tornarem iguais a ele. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele entendeu tão bem o significado da palavra discípulo, que ele tinha essa autoridade para poder dizer que as pessoas podiam olhar para ele e enxergar o próprio Cristo. Olha, pode olhar para mim, porque eu estou seguindo Cristo, eu estou vivendo como Cristo viveu, e você, ao olhar para a minha vida, você também vai estar vivendo Cristo, você também vai estar seguindo a Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo diz para nós aqui em 1 Coríntios 11, 1, é o mesmo que o próprio Jesus respondeu para Filipe, lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, no finalzinho do verso 9, quando ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Então, o que Paulo ele está querendo dizer é que ele se tornou tão parecido com Jesus, no seu linguajar, nas suas atitudes, né, nos seus passos, nos seus pensamentos, nas suas reações, que aquilo que ele fazia era muito parecido com o que Cristo fazia. E por isso ele havia se tornado um exemplo ali para a igreja em Corinto. E o caso de Jesus em João 14 é ainda mais profundo, já que Jesus era o próprio Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, se o apóstolo Paulo ele tinha essa sinergia tão grande com o Mestre, e Jesus ele tinha essa união plena com Deus, nós também precisamos imitá-los. Nós precisamos seguir a Cristo e viver como Ele. Então, Santo Agostinho já dizia, né, o que é seguir se não imitar? Paulo era o apóstolo que imitava a Jesus e nos convida a sermos imitadores dele, porque ele imita a Cristo. Então, discípulos que imitam a Cristo. É isso que eu e você precisamos ser, discípulos que imitam a Cristo. Então temos de nós esse constante desafio de ser e de fazer discípulo. Nós já experimentamos da graça de Deus em nossa vida, pela salvação que dele nós recebemos, e agora nós não podemos nos calar, nós precisamos falar para toda a gente, como diz o tema da campanha de missões estaduais desse ano, precisamos testemunhar de Cristo a todas as pessoas. E ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, nós não podemos fazer discípulos se primeiro nós também não formos discípulos. Então, como é que nós podemos ser e fazer discípulos? É isso que eu espero poder responder aos irmãos nessa nossa reflexão, nessa noite. Então, primeiro, ser discípulo é o que nós precisamos ser. Então, ser discípulo de Cristo. Um discípulo é alguém que se disciplina nos ensinamentos e nas práticas do outro. E assim como a palavra discípulo, né, como a palavra disciplina, vem do latim discípulos, que significa aluno ou aprendiz. E, consequentemente, aprender é disciplinar-se. Então, se alguém quer avançar nas artes, na ciência, no atletismo, ele precisa se disciplinar e aprender os princípios daquela ciência ou daquela arte, daquele desafio que ele se coloca, daquela área de estudo. Então, assim foi e assim continua sendo para nós ainda hoje como discípulos de Cristo.
Um discípulo é alguém que segue a Cristo, é alguém que imita a Cristo, é alguém que vive como Cristo viveu. Então, quando Jesus ele chamou os seus primeiros discípulos, simplesmente ele disse para eles: siga-me, siga-me. Ou que Jesus estava dizendo claramente para eles, no entendimento judaico daquela época, era: venha ser como eu sou, venha me imitar. Você quer ser como eu sou? Então venha e me segue. Esse era o convite que Jesus, então, fazia aos seus discípulos quando ele dizia: siga-me. Então, um discípulo é um seguidor, é alguém que confia e acredita em um mestre e segue as palavras e os exemplos desse mestre. Então, você segue literalmente tudo aquilo que ele te ensina, que ele fala, e a maneira como ele vive. Isso era ser um discípulo naquele tempo. Então, ser um discípulo de Cristo hoje significa também a mesma coisa. Ser um discípulo é se envolver num relacionamento com aquela pessoa. E ser discípulo de Cristo, então, é se envolver num relacionamento com um próprio Cristo, é ter um relacionamento íntimo, instrutivo, imitador com o Mestre. Então, ser discípulo de Cristo é ter um relacionamento com Cristo, é procurar ser como Jesus. Então, é isso que eu e você precisamos nos dedicar, a sermos como Cristo é. E, como nós vimos em 1 Coríntios 11:1, porque como seus discípulos, nós pertencemos a Cristo. E por isso precisamos ser como Ele. Assim como Paulo diz: olha, me imite porque eu imito Cristo. Então, nós também precisamos ter essa mesma ousadia de olhar para as pessoas à nossa volta e dizer para elas: olha, você pode me imitar, porque eu estou imitando Cristo. Você pode viver como eu vivo, porque eu estou vivendo como Cristo viveu. E quantos de nós teríamos essa ousadia nessa noite de virarmos para alguém e dizer isso para ele: olha, pode me imitar, pode viver como eu vivo, pode agir como eu ajo, porque eu estou vivendo, eu estou agindo como Cristo agiria. Então, se nós ainda não temos essa ousadia, nós precisamos desenvolvê-la. Nós precisamos alcançar esse nível na nossa vida de discipulado a Cristo, de ser como Ele a tal ponto de poder olhar para as pessoas e dizer a elas: olha, pode me imitar, pode viver como eu vivo, pode fazer o que eu faço, pode dizer o que eu digo, porque eu estou vivendo como Cristo viveria se estivesse aqui no meu lugar. Então, nós precisamos ser discípulos de Cristo dessa maneira. E o discípulo de Jesus, ele tem certas características que são proporcionais a esse seu relacionamento com Cristo. Por exemplo, um discípulo, ele ouve Jesus. E ninguém pode dizer que é um discípulo de um mestre, a menos que esteja pronto para poder ouvi-lo. E nos dias de hoje, o nosso mundo ele está cheio de mestres que estão disputando ouvintes e seguidores. Tem muita gente querendo dizer alguma coisa e querendo que as pessoas o ouçam, que as pessoas o sigam. Ouvir Jesus é o que um discípulo cristão faz, porque quando Jesus fala, o seu discípulo ouve. E o discípulo, então, ele se apega a cada uma das palavras do seu mestre, como se essa palavra fosse pão para o faminto ou água para o sedento. E quando Jesus ele se reuniu com seus discípulos lá no Monte da Transfiguração, Deus deu do céu uma ordem muito clara: esse é meu filho amado, escutem o que ele diz. Lá em Mateus 15, 17, 5, nós lemos essa verdade: esse é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Então nós precisamos dar ouvido àquilo que Cristo está nos dizendo. E você não pode ser um cristão se você não ouvir Jesus. E um discípulo, ele aprende de Jesus também, porque apenas ouvir não é suficiente, eu preciso aprender e colocar em prática, porque um discípulo não escuta e depois se afasta, como se aquelas palavras do seu mestre não tivessem impacto algum na sua vida. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele os chama para aprender e também para ouvir. E quando eles vieram até Jesus, Jesus, numa das suas palavras, disse para ele: olha, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, lá em Mateus 11, 29. Então, o discípulo é um aprendiz, e as palavras de Cristo, elas carregam um peso com elas. E quando Jesus dispensa aqueles que se escandalizaram com as suas palavras ou com o tamanho do desafio que era imposto sobre quem era um discípulo de Jesus, muita gente virou para Jesus lá em João 6 e falou: olha, isso aí é difícil demais.
essas palavras são pesadas demais, a gente não dá conta de viver isso não. E começaram a ir embora. Eles vinham seguindo Jesus, caminhando por onde Jesus ia, indo de cidade em cidade aonde Jesus estava, mas chegou um momento que daquilo que eles ouviram de Jesus, falou, isso aí não dá para nós não, nós vamos embora. E aí Jesus vira para os seus discípulos e para os 12, né, que andavam com ele, mais perto dele, e perguntou para eles, será que vocês também não querem ir embora? Vocês não querem se retirar? Pedro, como sempre, né, toma a palavra de início ali e diz para Jesus, olha, Senhor, para onde é que nós iremos? Só o Senhor é que tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido que o Senhor é o Santo de Deus. Está lá em João 6, capítulo 6, os versos 68 e 69. Para onde nós vamos? Se só o Senhor é que tem as palavras de vida, as palavras de vida eterna. Nós queremos continuar seguindo o Senhor e ouvindo as suas palavras, aprendendo com o Senhor. Então, aprender de Cristo precisa ser o maior desejo do discípulo também. É o fundamento de tudo que ele acredita. E nós, então, recebemos com alegria as palavras do nosso Mestre, porque elas são o nosso pão diário e nelas nós precisamos meditar dia e noite. E um discípulo, então, ele também precisa obedecer a Jesus. Ele ouve a Jesus, ele aprende de Jesus e ele obedece a Jesus. Porque ninguém pode realmente se chamar discípulo de Jesus se não estiver disposto a obedecê-lo. O discípulo, aquele que realmente escuta e aprende, vai colocar em prática aquilo que aprender. Para o discípulo, a obediência ela não é opcional. Jesus, então, provou ser digno de toda a obediência. Aqueles que o conhecem melhor, estão mais conscientes disso, que nós precisamos obedecer realmente todas as palavras de Jesus, porque Ele é digno da nossa obediência. Quando naquele casamento lá em Caná da Galileia, no primeiro milagre que Jesus realiza, quando o casamento ficou sem vinho, Maria então se volta para os trabalhadores ali, para os servos da casa, e diz para eles encontrarem Jesus e fazer tudo aquilo que ele dissesse. Esse foi um ótimo conselho que Maria deixou para nós. Então, nós precisamos colocar os ensinamentos de Jesus em prática nas nossas vidas. Eles precisam ser como um fruto do nosso discipulado, porque eles vão evidenciar que, de fato, nós estamos seguindo a Cristo quando nós obedecemos os seus mandamentos, quando nós colocamos as palavras de Cristo em prática nas nossas vidas. E o próprio Jesus disse que aqueles que o amam evidenciam o seu amor por ele, guardando os seus mandamentos, obedecendo, colocando em prática tudo aquilo que ele nos deixou. Então, meus irmãos, nós precisamos ser discípulos de Cristo que o ouvem, discípulos que aprendem dele, discípulos que o obedecem, colocando em prática tudo aquilo que ele nos ensinou. E ser discípulo não é uma opção para nós. Ser discípulo é a única opção quando se trata de seguir a Cristo e ser um cristão. Eu não tenho como escolher não ser discípulo, se eu quero ser cristão, se eu quero seguir a Cristo. Eu preciso seguir a Cristo. Ser cristão é ser discípulo, e ser discípulo é também fazer discípulos. Por quê? Ser discípulo é imitar a Cristo. E Cristo chamava outros para poder segui-lo. E é isso que eu e você temos também o compromisso, a responsabilidade de fazer. Então agora, veja comigo como fazer discípulos, que é também o nosso desafio. Se o propósito central da missão cristã é fazer discípulos, segundo a grande comissão que Jesus nos deu, e lemos ela também pela manhã, lá em Mateus capítulo 28, os versos 18 e 20 especialmente, começa lá no 16, mas os 18 e 20 a 20, né, nos deixam essa grande comissão de ir pelo mundo e fazer discípulos de Cristo. Então, cabe para nós a pergunta, como fazer discípulos de Cristo? Para começar, nós precisamos levar em conta que, como nós vimos, um discípulo é primordialmente um aprendiz. É alguém que vai aprender de alguém. É alguém que está num processo de formação, com a finalidade de que o aprendiz chegue a ser como o seu mestre, ou até melhor, que ele ultrapasse o seu mestre. Esse precisa ser o objetivo quando eu vou discipular alguém. Então, sob essa perspectiva, o mandamento de Cristo de fazer discípulos é um mandamento para formar pessoas que cheguem a ser como Jesus. Porque todos nós somos discípulos de um só mestre, Jesus Cristo.
Nós seguimos a Cristo e eu vou discipular alguém para que ele siga a Cristo também. Olhar para a minha vida e imitar a minha vida é só uma parte desse processo que ele deve fazer de seguir a Cristo. Deve olhar para mim porque eu já estou olhando para Cristo há mais tempo. Eu já estou seguindo a Cristo há mais tempo. Eu já estou imitando a Cristo há mais tempo. Por isso ele deve olhar para a minha vida. Mas o objetivo não é ser como eu sou, mas é ser como Cristo é. É isso que nós precisamos mostrar o tempo todo, que o objetivo não é que eles sejam como nós, mas que eles sejam como Cristo é. Então, fazer discípulos é multiplicar em outros a vida de Cristo que já existe em nós. Aquilo que eu já recebi de Deus, aquilo que eu já conheço de Deus, eu preciso que isso extrapole de mim, alcance outras pessoas, para que elas também sejam seguidores de Cristo, para que eles experimentem essa vida de Cristo que já está dentro de mim também. Então, o entendimento de Cristo, a visão de Cristo, a vida de Cristo, a intimidade de Cristo que já existe em nós, é isso que nós vamos transmitir para uma outra pessoa, é isso que nós vamos reproduzir em uma outra pessoa. Então, tanto na tarefa de fazer discípulos, como na tarefa de criar filhos, a pedagogia mais efetiva é aquela que depende muito mais do exemplo do que de palavras. E crianças aprendem muito mais com os exemplos do que com palavras, né? Elas olham para você e imitam você sem você precisar dizer para elas que devem fazê-lo. Então, nosso exemplo, ele fala muito mais do que as nossas palavras, e é por isso que nós precisamos ter cuidado com o nosso exemplo também, com o que eu transmito através da minha vida, do meu viver, do meu cotidiano. Então, meus irmãos, a essência do discipulado não é para multiplicar hábitos, não é para multiplicar aquilo que eu vivo tão somente, mas é multiplicar a vida de Cristo. O nosso objetivo precisa ser sempre que o outro tenha mais de Cristo do que eu tenho, que o outro aprenda mais de Cristo do que eu já alcancei. Esse deve ser o meu objetivo, porque se isso acontecer, eu tenho certeza que o meu discipulado ele foi muito efetivo. Porque agora o outro está vivendo as experiências dele, ele já me ultrapassou. Eu passei tudo o que eu sabia, tudo que eu já vivi, o que eu aprendi, e agora ele está vivendo as experiências dele com Deus. Então ele me ultrapassou, ele me superou nessa vivência dele com Cristo. Então, isso eu sei que eu fiz o meu bom trabalho de discipulá-lo, de levá-lo a conhecer a Cristo. Então, é isso que nós precisamos fazer como um pai que tem esse desejo de ver com que o filho cresça, de ver com que o filho ele possa superá-lo, por isso investe na educação dele, por isso ali vive uma vida, se esforça para ajudá-lo, para acompanhá-lo tanto, educa o filho, ensina, corrige, porque ele quer ver o filho maior do que ele, quer ver o filho dele sempre numa melhor posição do que ele próprio alcançou na sua vida. Então, por isso, a principal condição para nós sermos discípulos não é termos um rótulo, mas é nós termos uma essência dentro de nós. É nós termos essa essência de Cristo, a vida de Cristo em mim, porque é essa vida que eu vou transmitir para uma outra pessoa. Eu não preciso ter um rótulo, eu não preciso ter um conhecimento ou um entendimento especial a respeito de Cristo. Eu não preciso depender de ter um cargo na igreja para isso, eu não preciso depender de ter um ministério na igreja para isso, eu não preciso depender de estudar alguma coisa específica para isso, eu só preciso viver Cristo em mim e levar outra pessoa a viver isso que eu vivo de Cristo na vida dela também. É isso que é fazer um outro discípulo, é reproduzir, multiplicar aquilo que Jesus já tem me dado. E é claro que outras ferramentas vão me ajudar bastante, né? Literatura e formação e capacitação, eu aprender mais a respeito desse assunto vai me ajudar muito nisso, mas eu não preciso ficar na dependência disso, enquanto eu não tiver, enquanto eu não souber tudo, eu não vou fazer. Não, eu já preciso começar com aquilo que eu tenho e ir deixando Deus trabalhar comigo e me dando outras ferramentas que vão me ajudar ainda mais a reproduzir essa vida dele que há em mim em uma outra pessoa. Então, fazer discípulo é multiplicar a sua própria vida, aquilo que nós já temos e somos. É ensinar outros a guardar as coisas que aprenderam. Porque é isso que a grande comissão nos diz, né? Olha, ensine-os a guardar tudo aquilo que eu tenho ensinado, que eu tenho dito para vocês. E como é que nós ensinamos alguém a guardar alguma coisa? Praticando e vivendo.
Se eu viver, se eu praticar, se a pessoa me vir aplicando aquilo na minha vida, ela então vai aprender a viver isso na vida dela também. É assim que nós aprendemos algo para a vida toda. Porque só ouvindo, só participando de reuniões, nós não praticamos, então nós não aprendemos. Se eu só vir à igreja para poder ouvir, para poder aprender, e nunca colocar em prática nada daquilo que eu ouço, nada daquilo que eu tenho aprendido, eu não vou viver isso, e isso não vai gerar, de fato, diferença ou transformação na minha vida. Então, ensinar a guardar é acompanhar o seu discípulo, é educar, é corrigi-lo, é entrar de verdade nos detalhes da vida pessoal dele. É buscar e abrir coisas íntimas ali que são necessárias para que sejam tratadas e trabalhadas para que ele cresça e amadureça em Cristo. Mas como é que eu vou ensinar essas coisas para outros se eu mesmo já não tiver tudo em mim? Como é que eu vou ensinar tudo isso se eu mesmo não guardar ou se eu mesmo não pratico essas coisas? E aí fica esse alerta para nós. Claro que talvez uma coisa ou outra eu vou poder trabalhar junto com aquela pessoa. Olha, eu ainda não alcancei isso eu ainda não aprendi. Nós podemos trabalhar juntos, eu ainda estou amadurecendo nessa área. Nós vamos trabalhar juntos aqui para aprender isso. Mas a maioria das coisas, se eu não for um modelo para o meu discípulo, não tem como eu formá-lo, não tem como eu ensinar para ele. Então eu já preciso estar na frente em algumas questões na minha caminhada cristã para eu poder ensinar uma outra pessoa. Outras nós podemos aprender juntos, mas eu preciso estar sempre buscando, estar seguindo na frente, para que ele venha atrás de mim, me seguindo também. Em algum momento ele deve me superar, mas eu preciso passar tudo aquilo que eu tenho, que eu já trago comigo para o meu discípulo. Então, fazer discípulo não é impor a sua opinião ou o seu conselho, mas é ensinar para o outro a palavra de Deus. Isso é fazer discípulo. Então, meus irmãos, fazer discípulo é muito mais do que apenas mais um programa da igreja. Não encare tudo isso que vocês estão vivendo nesse tempo, né, que o pastor Felipe tem ensinado a vocês e a igreja tem trabalhado ao longo desse ano especialmente. Não encare isso apenas como mais um programa da igreja, mais uma atividade que a igreja está fazendo, porque o discipular é a nossa missão de vida. Essa vida discipular é aquilo que nos define enquanto cristãos, porque um discípulo é um discipulador, um cristão é um discípulo, é alguém que segue a Cristo, é alguém que deve fazer discípulo. Mas, infelizmente, nós já nos acostumamos com esse tipo de estrutura nas nossas igrejas, baseada em programa, em estrutura. E toda vez que a gente ouve falar de fazer discípulo, eu já penso logo, né, que mais uma atividade precisa ser feita, algo mais precisa ser acrescentado na vida da igreja para que nós possamos tornar isso uma realidade. Mas não é assim, porque discipular não é fazer discípulo em massa ou em série. Não é assim que acontece. Não tem como eu jogar alguém dentro de um programa, de uma atividade da igreja e esperar que lá no final saia um discípulo de Cristo, porque não é assim que vai acontecer. Porque o discipulado deve acontecer através das pessoas e não de programas. É a sua vida na vida de uma outra pessoa que vai fazer diferença. Os programas e as atividades da igreja vão só te auxiliar nisso, mas é você trabalhando com uma outra pessoa que vai, de fato, gerar um discípulo. Então, se você não fizer isso, não vai acontecer. É através de pessoas que nós discipulamos, não é através de atividades. Se não for por alguém, não vai ser uma atividade que vai ser capaz de fazer um discípulo. E fazer discípulo demanda tempo da nossa parte. Eu preciso investir do meu tempo na vida de uma outra pessoa. Eu preciso dedicar uma atenção especial na vida dessa pessoa, uma atenção espiritual na vida de quem eu me envolver. Eu vou ter que ensiná-la, eu vou ter que orar por ela, eu vou ter que mostrar para ela um modelo de vida cristã, modelar na vida dela essa vida cristã a partir da minha própria vida. E aí eu vou ter que exercitar paciência, eu vou ter que buscar sabedoria de Deus para poder ensiná-lo. Mostrar para ele como ele mesmo vai poder aprender da palavra de Deus e depender do Espírito Santo para então aprender e apreender as verdades bíblicas na vida dele. Eu vou ter que ter paciência até que ele consiga se alimentar e saiba buscar sozinho o alimento diário na palavra de Deus. Eu vou ter que
depender do Espírito Santo de Deus para dar o tempo dessa pessoa, também aprender a depender de Deus e do Espírito dele, na vida dele, do poder dele para poder viver. E se eu não estiver motivado pelo amor, a minha tendência vai ser de fugir disso. Porque a nossa tendência natural, humana, é sempre buscar a lei do menor esforço. Essa é a tendência do ser humano. O ser humano ele tende a sempre fazer o menor esforço possível e buscar fazer o mínimo possível só para se ver livre do peso da responsabilidade. Mas o caminho rápido e fácil para se fazer um discípulo, ele simplesmente não existe. Não existe a lei do menor esforço para se fazer um discípulo. Eu preciso me dedicar realmente a isso. E alguém já disse que nós não fomos criados para viver, mas para conviver. A nossa vida, então, ela só se realiza no contato com o outro. Ela só é plena, ela só tem plenitude se eu vivê-la com o outro. Não tem como viver pleno e completo nessa vida se eu estiver sozinho ou se eu quiser viver sozinho. E tomando o Senhor Jesus como exemplo, desenvolver relacionamentos discipuladores é algo que deve ser tão intenso na nossa vida que precisa aparecer lá no topo das minhas prioridades. E Jesus, olha para Jesus o que ele fez. Ele não fez discípulo nas horas vagas. Você não vê Jesus quando ele tinha um tempo livre, olha, quando eu não estou trabalhando na carpintaria é que eu vou fazer discípulo. Não. Ele dedicou a vida dele integralmente, intensamente. Durante mais de 3 anos, ele se envolveu intensamente na vida dos seus 12 apóstolos. Foi isso que ele fez. Ele dedicou da vida dele, do tempo dele, para aquelas pessoas. E nós não conseguimos fazer um discípulo apenas no nosso tempo livre. A gente precisa dedicar tempo, a gente precisa realmente se voltar para o nosso discípulo e abrir tempo na minha agenda para poder estar fazendo um discípulo. Então, nós não vamos conseguir fazer o mesmo que Jesus fez, nos dedicando apenas no nosso tempo livre. Isso se você tiver algum tempo livre na sua agenda. Então, não, eu preciso colocar na minha agenda o tempo que eu vou investir na vida de uma outra pessoa. Então, com certeza, para isso, nós vamos precisar cortar algumas atividades que estão na nossa agenda para poder incluir pessoas naquele lugar. Eu preciso incluir gente na minha agenda para poder buscar fazer diferença na vida delas, para levá-las a conhecer a Cristo. Então, é isso que nós precisamos fazer. E muitas vezes nós colocamos barreiras e obstáculos dizendo, não, mas é difícil, essa cidade é difícil. Não, pastor, o senhor não conhece Congonhas, né? O senhor não conhece o pessoal daqui. O pessoal daqui é difícil. Mas, meus irmãos, o que é difícil e impossível para o nosso Deus? Para o Deus que criou tudo do nada, para o Deus que Ele é capaz de ressuscitar mortos, para o Deus que é capaz de trazer, de chamar à existência coisas que não existem, para o Deus que é capaz de responder muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos ou mesmo imaginamos. O que pode ser difícil para Ele? É difícil para mim. E realmente vai ser difícil para mim se eu quiser fazer na minha dependência e na minha força, com a minha capacidade, mas não tem impossível para Deus. Então eu preciso colocar isso diante de Deus, e por isso que pela manhã nós dissemos a importância da oração, e que ela é fundamental para poder derrubar as barreiras, para poder abrir os corações e as portas das pessoas para levar essa palavra. E nós precisamos crer nessa verdade, que não existem impossíveis para o nosso Deus. Pode ser difícil para nós, mas para o nosso Deus não é impossível. Então eu tenho certeza que se você colocar no seu coração, vocês estão aí com um cartãozinho para escolher 5 pessoas, né, para poder estar... Tem uma aqui. Trabalhando com 5 pessoas, né, se você não pegou esse seu cartãozinho, pega o seu cartãozinho, né? 5 pessoas você pode estar colocando aqui, colocando o nome delas, para poder estar trabalhando com essas vidas. E você vai pedir para Deus pelo menos uma dessas 5, que você vai estar discipulando. Eu tenho certeza que se você fizer isso, se você pedir para Deus pelo menos uma pessoa dessas 5 para você discipular, Ele vai te dar, porque é a vontade dEle. Nós já sabemos que é vontade de Deus que todos se salvem, todos cheguem ao conhecimento da salvação. Então, Ele vai estar fazendo isso, Ele vai estar indo à sua frente, trabalhando na vida, no coração dessa pessoa, trabalhando o terreno da vida dela, para ela receber essa mensagem que você tem para levar para ela.
Então é isso que nós precisamos fazer. Afinal, dessa terra nós nada podemos levar para o céu, a não ser outras pessoas, discípulos salvos pelo Evangelho de Cristo. É a única coisa que eu e você podemos levar para o céu. São outras vidas. Então, esse nós precisamos fazer aqui nesse mundo. Então, alicerçados no amor, nós devemos sim fazer isso com alegria em nossos corações. Fazer discípulos precisa ser sempre o nosso propósito central. E como é que nós vamos discipular outros? Como discipular? E aí eu encerro com esse último tópico nessa noite. Como discipular? Primeiro, repetindo o que dissemos pela manhã, encontre alguém, encontre uma pessoa, depois estabeleça objetivos de como que você vai trabalhar isso. Se você não veio pela manhã, mas quer aprender um pouquinho como, depois procura o pastor Felipe, ele tem material que você pode estar estudando e vendo como que você pode fazer isso. Mas eu preciso estar disposto a pagar o preço. Estabelecer esses objetivos para discipular alguém, existe um preço a ser pago. Porque um dos preços é o tempo, como já dissemos, que você vai ter que dedicar para isso. Não só o tempo para o seu discípulo, mas o tempo que você também vai investir em você mesmo, em oração, em estudo da palavra de Deus, em amor com alguém. Mas eu preciso escolher alguém para poder discipular e desenvolver com ela um relacionamento discipulador. Então, faça amigos e encaminhe esses amigos em direção a Cristo. É assim que nós discipulamos alguém, levando alguém para seguir a Cristo, para imitar a Cristo, para viver vivendo e aprendendo o caráter de Cristo. Então, leve alguém a imitar a Cristo junto com você, para que essa pessoa viva e aprenda o caráter de Cristo na vida dela também. Porque, essencialmente, o discipulado ele é feito através de instrução e de imitação. E o discipulado ele funciona melhor também quando nós adicionamos amor a essa mistura. Então, eu preciso de instruir o meu discípulo, eu preciso que ele me imite naquilo que eu já faço, e eu preciso fazer tudo isso com amor. E à medida que nós amorosamente instruímos crentes mais novos no caminho da piedade e vivemos de uma maneira recomendável, eles vão crescer em semelhança a Cristo por imitarem a nossa vida, por imitarem a nossa doutrina, aquilo que eu já vivo, aquilo que eu acredito. As pessoas vão imitar isso também e vão crescer em Cristo. Então, nós precisamos instruir as pessoas, porque é isso que a Bíblia nos recomenda. O apóstolo Paulo, ele instruiu a Timóteo e disse para Timóteo para instruir outros, para que eles pudessem instruir outros também. Então, a instrução ela é fundamental. A Bíblia chama pastores, a Bíblia chama os pais para poder instruírem aqueles que foram colocados sobre os seus cuidados. Mas ela também chama a todos os crentes para poder instruir outros, para admoestar outros. Então, é esse o nosso papel. Então, como discipuladores, nós instruímos através da palavra de Deus as outras pessoas. Mas nós instruímos também e nós ensinamos e discipulamos através da imitação, porque cristãos são imitadores, primeiro de Deus e depois uns dos outros. Nós crescemos na graça de Deus por nós ouvirmos e imitarmos. Como o texto que nós lemos logo no início, de 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo nos dizendo, mas ele também diz em Filipenses 4:9, que vocês também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Então, o que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim e viram, coloquem em prática. É isso que nós precisamos fazer com as pessoas. Olha para a minha vida, o que você tem ouvido, o que eu tenho dito para você, o que você tem visto, o que eu tenho feito, o que você tem recebido, coloca em prática na sua vida. Isso é fazer um outro discípulo de Cristo. Mas, como eu disse, tudo isso vai ser feito muito melhor se você adicionar amor nessa mistura. As pessoas imitarão a sua vida, mesmo quando você não as ama. Mas se você as amar, se você liderá-las com amor, você apresenta a melhor imagem de Cristo e as pessoas vão segui-lo muito mais se você as amar. Então, ame as pessoas, faça tudo isso com amor. Mostre com amor como é que elas devem te imitar, imitando a Cristo. E isso vai fazer toda a diferença na vida delas. E isso tudo vai acontecer se você buscar desenvolver uma amizade intencional com essa outra pessoa. Porque, num certo sentido, o discipulado é simplesmente amizade. Mas uma amizade com uma intenção, com uma direção,
com uma direção cristocêntrica. É isso que faz a diferença. Quando Cristo é o centro, isso faz diferença. Porque o que amigo faz? Amigo imita um ao outro, né? E isso acontece naturalmente. Você, quando começa a andar com uma outra pessoa, você começa a ter alguns jeitos daquela pessoa, até a usar algumas expressões que aquela pessoa usa. Então, isso acontece naturalmente, por causa da amizade, do convívio, isso acontece naturalmente. Então, no discipulado, é isso que precisa acontecer também. Se você está desenvolvendo uma amizade com aquela pessoa para levá-la a Cristo, ela começa a te imitar também. Então, no discipulado, nós nos aproximamos uns dos outros para crescermos na semelhança de Cristo e para ajudá-los a crescerem nessa semelhança de Cristo também. Então, como discipular? A primeira coisa que eu devo fazer ao discipular uma pessoa é ajudá-la a seguir a Cristo, tendo Cristo como Senhor e Salvador da vida dela também. Então, fazendo isso, ela agora precisa imitar a Cristo, porque seguir a Cristo é fazer aquilo que Ele fez, ou seja, imitá-lo. Então, eu levo essa pessoa a conhecer a Cristo e agora ela deve imitar a Cristo. Não só fazer o que Ele fez, mas fazer também como Ele fez. É essa imitação que nós precisamos levar para o nosso discípulo. E eu devo imitar a Cristo também, de tal forma que, se o meu discípulo me imitar, ele vai estar imitando Cristo. É assim que nós vamos crescendo uns com os outros, né, nessa caminhada do discipulado. Então, ajude o seu discípulo não só a imitar a Cristo, mas também a se parecer com Cristo, ou seja, aprender do caráter de Cristo na vida dele. É assim que nós discipulamos uma outra pessoa. Então, eu ensino para ela a seguir a Cristo, ensino para ela a imitar a Cristo, ensino para ela a se parecer com Cristo. E aí eu sei que o meu trabalho está bem feito nessa pessoa, possuindo esse caráter de Cristo agora na vida dela, ao ponto dela agora poder dizer também para uma outra pessoa, olha, pode me imitar, porque eu estou imitando Cristo. Então é isso que nós precisamos desenvolver no nosso discipulado. Mas talvez você se considere alguém que sabe pouco da Bíblia, que sabe pouco sobre Deus. Então ensine aquilo que você sabe. Não importa se você acha que sabe pouco. Ensine o que você sabe. Fale daquilo que Jesus fez na sua vida. Como era a sua vida antes de Cristo e como é a sua vida agora com Cristo. Não perca oportunidades por achar que você sabe menos do que você deveria para poder começar a discipular as pessoas. Porque o verdadeiro discipulado, o discipulado bíblico, ele pode ser feito em todas as fases da nossa vida. Quando eu tenho pouco conhecimento a respeito de Deus e da sua palavra, e quando eu já tenho muito conhecimento e vivência do Evangelho. Porque discipular é fundamental para a nossa vida cristã. Então, se eu acho que eu sei pouco, o que eu vou fazer? Vou buscar aprender mais. Simples assim. Se eu acho que sei pouco, eu vou dedicar mais, não vou ficar parado no tempo. Eu vou buscar aprender cada vez mais e viver mais da palavra de Deus, para que eu esteja, então, mais capacitado para poder compartilhar com outros sobre o Evangelho de Cristo. Porque quanto mais eu aprender, mais Deus vai me usar. A ordem de Jesus para nós de fazer discípulos, ela só vai ser possível se nós primeiramente nos tornarmos seus imitadores. Essa é a essência da condição do discipulado. Por quê? Não tem como eu ajudar uma outra pessoa a seguir a Cristo se eu primeiro não o sigo, se eu não pago o preço de ser um imitador de Cristo. E só vai pagar esse preço, meus irmãos. Nós só vamos pagar esse preço de ser um imitador de Cristo, se eu descobrir que existe realmente algo mais encantador nessa vida do que o próprio espelho. Tem algo muito melhor do que eu. Tem algo muito melhor do que a minha própria vida para compartilhar com outros. Quando eu entendo o amor de Cristo que me alcançou e quero transmitir esse amor de Cristo para uma outra pessoa, porque eu sei que esse amor é que transforma vidas, é que transforma histórias, então é isso que eu quero levar para uma outra pessoa. Eu não quero viver só para mim. Eu quero que as outras pessoas vivam o que eu já vivo. Eu quero que as outras pessoas tenham a mesma esperança que eu trago no meu coração, a esperança de eternidade, a esperança do céu. Então, só aqueles que, pela graça, enxergam essa beleza de Cristo, que já foram cativados por Ele e já passaram a imitá-lo, é que vão desejar que outros o imitem também. Então, como discipular, imite a Cristo, ensine outras pessoas a imitarem a Cristo. E assim, nós fazemos discípulos de Cristo. Concluindo, então, que Deus possa nos moldar,
que Deus ele possa nos formar, nos amadurecer, nos tornar verdadeiros discípulos que o imitam e que multiplicam isso na vida de outras pessoas. Porque isso é o Evangelho de Deus sendo pregado, as verdades do Evangelho de Deus sendo vividos, pessoas se comprometendo seriamente, entregando as suas vidas a Jesus por completo, dando o seu coração e multiplicando e reproduzindo em outros exatamente aquilo que já têm recebido e praticado. Essa é a beleza do Evangelho que nós precisamos desejar ver nas nossas vidas e na vida desta igreja também. Pessoas buscando mais por Cristo, se entregando a Ele, deixando o Evangelho transformá-las e levando outros a transformá-la também. Então Jesus, Ele não nos chamou para fazermos parte de uma religião, Ele nos chamou para sermos discípulos, para segui-lo, para estar com Ele. Não importa quem nós somos ou aquilo que nós fazemos, mas importa se eu quero ser ou não um discípulo de Cristo. Se eu quero ou não tomar essa decisão de praticar, de viver aquilo que eu tenho aprendido e recebido. Se eu quero transmitir isso para uma vida de uma outra pessoa ou não. É isso que realmente importa, mas lembre-se disso, nós nunca conseguiremos fazer discípulos se primeiro eu não quiser ser um discípulo. Alguns tentam até fazer uma distinção entre cristão e ser discípulo, mas a Bíblia nunca fez essa distinção. Antes de serem chamados cristãos, aqueles homens que seguiam a Jesus já eram chamados de seus discípulos. Então, ser discípulo de Cristo é ser cristão. Ser cristão é confiar em Cristo, ser cristão é ouvir a Cristo, ser cristão é aprender com Cristo, ser cristão é obedecer a Cristo e, consequentemente, ser cristão é ser discípulo de Cristo. E ser cristão é fazer discípulos também. Foi assim no começo e continua sendo a mesma verdade nos dias de hoje também. Então vamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo e viver uma vida que imita a vida de Cristo, nos tornando um exemplo para que outros possam nos imitar. Não porque nós somos melhores do que as outras pessoas, mas porque nós imitamos a Cristo, temos Cristo em nós e deixamos que Ele transpareça mais na nossa vida do que nós mesmos. Ser e fazer discípulos de Jesus Cristo não é uma opção para um crente em Jesus Cristo, mas é algo para todos. E é algo para ontem, é algo para hoje, é algo para sempre nas nossas vidas. Então, que Deus nos abençoe nesse desafio, que eu e você façamos discípulos de Cristo, nos envolvamos nesse desafio de levar outros a conhecerem e imitarem verdadeiramente a Cristo, a começar pela sua vida, olhando para você, eles devem imitar a Cristo. Ore comigo nesse momento e peça a Deus para que te ajude a viver dessa maneira, a fazer essa diferença na vida de outras pessoas. Pai querido, nós louvamos o Senhor, te engrandecemos e te agradecemos, porque a Tua palavra nos dá esse privilégio de sermos cooperadores do Senhor, de sermos coparticipantes das maravilhas e das glórias de Cristo. O Senhor nos dá o privilégio de fazermos discípulos, de levarmos outros a imitarem a Cristo também, a serem como Cristo é, a serem, ó Deus, como nós buscamos ser na nossa própria vida. Por isso nos desperta, se há em nós algo que nos impede, algo que nós mesmos colocamos como barreira para levarmos outros a Te conhecerem, a Te buscarem, que o Senhor rompa essas barreiras em nós, que o Senhor quebre essas barreiras em nossas vidas, que nós não coloquemos obstáculos ou impossíveis onde o Senhor já tornou possível, porque o Senhor Jesus já orou por aqueles que iriam crer nele, e nós precisamos crer nessa palavra, e nós precisamos orar também por aqueles que ainda vão crer no Evangelho por meio da palavra de Cristo, que vão ouvir esse Evangelho por intermédio das nossas vidas, que vão ser transformados para imitar a Cristo por meio da nossa imitação de Cristo. Que o Senhor nos ajude a crer nessa verdade, que nós sim podemos fazer discípulos pelo poder do Senhor e na dependência do Senhor. Que o Senhor abençoe a vida desta igreja, que tem buscado e abraçado esse desafio de levar outros a Te conhecerem. Que o Senhor possa abençoar, Deus, que no próximo sábado, esta casa do Senhor esteja cheia de pessoas por quem esses irmãos já têm orado, esses irmãos já têm colocado diante do Senhor, que desejam que essas pessoas sejam salvas,
desejam que essas pessoas conheçam o Senhor, que o Senhor possa atrair essas pessoas para ti mesmo, que o teu Santo Espírito vá trabalhando nessas vidas e corações, para que elas estejam abertas ao teu Evangelho, sensíveis ao teu Santo Espírito, e permitam o Senhor trabalhar na vida delas, e o Senhor mesmo vá quebrando as barreiras, o Senhor mesmo vá abençoando os irmãos que serão discipuladores delas, os irmãos que irão trabalhar na vida dessas pessoas e as levarão ao conhecimento do Senhor, as levarão à salvação em Cristo Jesus. Abençoe esta igreja, Pai, abençoe o teu povo aqui neste lugar, abençoe essa cidade de Congonhas, para que ela seja de fato invadida pela tua palavra, e aqueles que vão transtornar essa cidade, colocá-la de cabeça para baixo, são aqueles irmãos que aqui já estão, desejosos e sedentos pelo Senhor e da tua palavra, que já têm vivido Cristo e buscado imitar a Cristo, e irão levar outros a imitá-los também. Ó Pai Santo, abençoe o teu povo aqui neste lugar, que esta igreja continue a fazer diferença na história dessa cidade, que a vida desses irmãos possa ser instrumento do Senhor de salvação na vida de outras pessoas, que levem a luz de Cristo, o conhecimento de Cristo, o amor de Cristo para outros corações, de tal forma que essas vidas sejam transformadas pelo Senhor, de tal forma que essas vidas conheçam o Senhor e se envolvam com o Senhor. É o que nós oramos nesta hora, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus assim nos abençoe, meus irmãos, e deixo aqui o abraço lá da nossa igreja, a Igreja Batista